Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. A igreja deve ser um lugar de respeito e reverência, pois é a casa de Deus. Moisés, quando estava na presença de Deus, tirou as sandálias, pois o lugar onde Deus está se torna santo. Êxodo capítulo 3 e o verso 5. Mas, em muitas igrejas, essa reverência está se perdendo. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Vamos estudar a sua palavra. Nos abençoe, guia-nos em seus caminhos. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Na última semana do ministério de Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele aceitou as homenagens do povo, dando um sinal de que seu rei seria humilde e entraria montado em um jumentinho. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 21, verso 8 e 9. Jesus foi então em direção ao templo, e quando chega, se depara com a comercialização desenfreada e a corrupção espiritual. Pouco antes de Jesus retornar, ele vai purificar a sua igreja, irá separar as pessoas como um pastor separa as ovelhas do bode. Mateus 25, verso 32. Vamos ler Mateus capítulo 21, verso 12 até o 14? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e a cadeira dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Vieram a ele no templo os cegos e os coxos, e ele os curou. A lei mosaica exigia que os ofertantes oferecessem sacrifícios de animais como parte de várias festas e rituais. Para muitos judeus que viajavam grande distância para chegar ao templo, não era prático trazer animais de suas casas. Sendo assim, comerciantes vendiam animais como pombas, cordeiros, bois, diretamente nos arredores do templo. Esses animais eram vendidos a preços muitas vezes inflacionados, devido à conveniência e à demanda. Imagine o segundo cenário: pessoas viajando longas distâncias com um coração cheio de devoção, e quando chegam no templo são exploradas por comerciantes que visam lucro em vez de ajudar na adoração. Além disso, os ofertantes precisavam pagar o imposto anual do templo, que tinha de ser dado em moeda local específica, a moeda do santuário. Muitos viajantes vinham com moedas estrangeiras, que precisavam ser trocadas pela moeda aceitável. Os campistas estabeleciam suas mesas no templo para fornecer esse serviço, frequentemente cobrando taxas exorbitantes pela troca. Essas práticas comerciais
embora baseada em necessidades legítimas dos adoradores, foram corrompidas e se tornaram fonte de exploração. Não era errado cambiar dinheiro ou vender animais, mas era errado fazer disso a função do templo. Vamos ler Eclesiastes 5, verso 1? Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Despertou-se a indignação de Jesus contra tais práticas, falar a Cristo por meio dos profetas. Vamos ler 1 Samuel 15, 22? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Todos os sons cessaram. Parecia insuportável o profundo silêncio. Cristo falou com o poder que dominou o povo como uma forte tempestade. Vamos ler Lucas 19, o verso 46? Dizendo-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. Sua voz soou como trombeta através do templo. O desagrado de sua fisionomia assemelhava-se a um fogo consumidor. Com autoridade ordenou: tirai daqui esses. Desejar todas as nações, página 413. Finalmente, todavia, ainda mais aterrados agora que antes, e mais apressados em obedecer-lhe a ordem, não houve ninguém que ousasse questionar-lhe a autoridade. Sacerdotes e comerciantes fugiram-lhe da presença, tangendo diante de si o gado. Desejado de todas as nações, página 413. Esses fatos desafiam-nos a ponderar uma questão importante. O que Jesus faria se tivesse que visitar os nossos templos hoje em dia? Antigamente, os evangélicos se comportavam com mais reverência nos cultos e também mais respeito numa inequívoca prova de reverência no tocante a valores divinos. Muitos cultos de hoje são perturbados por aqueles que chegam atrasados, por toques de celular, crianças correndo pelo salão sem que seus responsáveis tomem providência, e por aqueles que habitualmente, na hora do sermão, precisam ir ao banheiro. Há também os que se distraem por gracejo de alguma criança ou por algo que é visto através das janelas. Aqueles que cochicham e riem nos cultos. Outros conferem o relógio para saber quanto tempo ainda falta para o culto terminar. E ainda há aqueles que se vestem de forma inadequada para o culto. Estaríamos hoje mais livres em relação ao rigor do passado? Ou esses seriam sinais de falta de respeito ao que é sagrado? Vamos ler Levíticos 19, verso 30?
Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. A reverência começa pela nossa dedicação ao culto. Primeiro, habituar-se a chegar cedo à casa de Deus. Este é o momento de guardar silêncio para a concentração ao culto. Pode também ser um momento para uma breve oração, pedindo que Deus dê a compreensão do culto e o crescimento na fé a partir dele. A música hoje, como em todas as épocas, exerça fascínio sobre todos, principalmente sobre a juventude. Embora seja um dom divino, Satanás tenha pervertido a ponto de transformá-la em gritaria histérica. Há uma inclinação para modernizar a música sacra, dando-lhe conotação e ritmo semelhante às das músicas seculares. Programas e apresentações com características de shows seculares, dramatização vulgar, excesso de movimentação, som exagerado no volume e por aí vai. Alguns que têm participado do Ministério Público da Música não condizente com os princípios bíblicos. Vamos ler Salmo 93, verso 5? Fidelíssimos são os teus testemunhos, a sua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. A música profana, ou que seja de natureza duvidosa ou questionável, nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Aqueles que vão subir no púlpito devem cuidar de seus trajes, posturas e maneira de se apresentar, evitando definitivamente o uso de elemento que não condiga com as normas da igreja, tais como bermudas, mini-saias, roupas justas ou transparente, e tudo mais que apele para a sensualidade e indecência. Cuidar da discrição do cabelo, isso se aplica também aos homens, bem como joias, pinturas e maquiagens, pois a Bíblia os associa com o paganismo e apostasia, 2 Reis, capítulo 9, verso 30, Jeremias, capítulo 4 e o verso 30. A música é um dos grandes dons que Deus concedeu ao homem e um dos elementos mais importantes num programa espiritual. É uma avenida de comunicação com Deus e é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Educação, página 167. Jesus, ao expulsar os vendedores e cambistas do templo, estava denunciando não apenas a presença física na casa de Deus, mas também a corrupção e a exploração que suas atividades representavam. Este ato de purificação simboliza a restauração da santidade do propósito original do templo. Ele enfatiza que o lugar de adoração não deveria ser um lugar de lucro financeiro, mas sim um espaço sagrado para o relacionamento e comunhão com Deus. O templo é um lugar de reverência, não de comércio, um lugar especial, preparado e consagrado para buscarmos ao Senhor. Um lugar para colocarmos nossas vidas em seu altar e alcançarmos uma intimidade com Deus, através da comunhão e reverência. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza
tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ao saírem do templo, os vendedores e os cambistas encontraram no caminho uma multidão que trazia os enfermos, indagando pelo grande médico, apressadas e ansiosas de encontrar aquele que era sua única esperança. Novamente, o pátio do templo se encheu de doentes e moribundos, e mais uma vez Jesus os socorreu. Jesus irá purificar a sua igreja e preparar um povo para encontrar com ele. Não importa o tamanho do seu pecado, nem o seu problema, ou qual a sua dificuldade ou a sua enfermidade. Em 1 João 1, verso 9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus quer hoje te socorrer, ele quer te ajudar, ele quer te curar. Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal e deixar que ele entre no seu coração? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Senhor, eis aqui estamos. Purifica o nosso coração. Perdoe nossos pecados. Há tantas pessoas aqui que estão sofrendo. O mundo parece que vai nos engolir, mas só temos a Ti, Senhor. Vem nos socorrer. Entregamos nossos corações a Ti. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a cada um de vocês.